Bom dia, boa tarde, boa noite ou madruga bença. Seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência em Cena. Nesta edição, vamos entrevistar um convidado da cena da música extrema do nosso estado. Ele toca na banda Arquivo Morto, que une hardcore e power tosco com a luta pelo poder popular. Também conhecida como Arquivo Morto Power Tosco, a banda surge em 2001, na cidade do Paulista, e faz parte da cena anti-música, ou da música extrema. Preparem-se para uma viagem sonora, repleta de energia e agressividade, enquanto exploramos a história, os elementos e a influência desse estilo musical revolucionário. Então, fiquem ligados no episódio de hoje para entender sobre os gêneros musicais extremos, pontualmente o grind e o power violence, além de ouvir o nosso convidado. O grindcore é uma fusão do metal extremo e o crust punk. Porém, uma marca do gênero é a característica mais livre e exploratória, o que o torna mais diversificado, incorporando outras formas musicais, como o industrial e o eletrônico. O gênero, que apresenta uma variedade de ramificações, é caracterizado por sua velocidade vertiginosa, vocais guturais e letras muitas vezes abordando temas como política, sociedade e horror. As músicas são curtas, explosivas e carregadas de energia, com estruturas simples e riffs rápidos que deixam pouco de espaço para respirar. Blast beats incessantes e distorções intensas são marcas registradas desse gênero, que desafia os limites da agressividade musical. Para entender o grindcore, precisamos recuar até o início dos anos 80, quando bandas de punk metal extremo como Napalm Death, Repulsion e Carcass começaram a experimentar com velocidade, agressividade e letras de teor político-social. Esse movimento deu origem ao que conhecemos hoje como grindcore, um híbrido furioso de punk, hardcore e metal extremo. Sua brutalidade musical e suas letras provocativas ressoam com aqueles que buscam uma forma de expressar suas próprias frustrações e questionar as normas sociais. Além disso, a comunidade do grindcore é conhecida por sua autenticidade e sua resistência à indústria cultural, o que a torna ainda mais atraente para aqueles que buscam uma alternativa ao mercado convencional. O grindcore é uma das influências estilísticas do power violence, por isso é importante entender a história de ambos os gêneros. Também uma variante do hardcore punk, o power violence, diferentemente do grind, não é influenciado diretamente pelo metal. Ambos possuem influências do hardcore e do noise, podendo ser confundidos por ouvintes menos experientes. Duas características interessantes de se pontuar sobre o power violence é sua velocidade e o tempo de suas faixas musicais. Um bom exemplo das características citadas é a própria faixa intitulada Incertezas, da banda Arquivo Morto. Você vai ouvir agora até o final. É comum que boa parte das bandas do Power Violence tenha influência diretamente do crust punk. Por isso, temas como antimilitarismo e desigualdade social são frequentemente abordados em suas letras, principalmente no Brasil. Aqui em Pernambuco, no Power Violence temos bandas como Mente Podre, da cidade de Abreu e Lima, e Arquivo Morto, em Paulista, tocando o chamado Hardcore Power Tosco. Essas duas são as mais conhecidas. No grindcore, temos as bandas Troço, que toca crust grind, Instinto Ruim e a banda Rabujos, todas de Recife. Todas as bandas citadas são apenas uma pequena porcentagem do que é a cena. A cena local da música extrema não se limita apenas ao som. Boa parte dos membros, de alguma forma, estão na ação direta político-social. A ação é feita de várias formas, desde a participação das bandas em eventos beneficentes, organizados pela própria cena, até a presença dos integrantes em coletivos de luta popular e comunitária. Entre os coletivos de ação direta, compostos por gente da cena, tem o Underduba Solidário, coletivo de ação solidária em prol de pessoas em vulnerabilidade social. Temos também o TGPior Coletivo, que realiza um trabalho de politização da cena, assim como o Fronte Antifa. Este tem um grande foco na agitação e propaganda.
E da mesma rede de articulações tem o coletivo M1, Coletivo de Ação Direta do Arquivo Morto, que dialoga com vários artistas da cultura periférica. A sociedade pernambucana, por existir, alimenta as produções da música extrema. O power violence, o grind e o hardcore são gritos de diferentes gerações que já cansaram de toda a injustiça social que permeia em nossa realidade. A revolução cultural segue em frente por meio da resistência à grande indústria musical atrelada à ação direta na periferia. E para maior imersão na essência subversiva que há no tema de hoje, vamos ouvir agora Segredos de Dominação, da banda Arquivo Morto. Em seguida, as músicas Resto de Sobra e Hellsif Trash Zona, da banda Mente Podre. Fiquem ligados que tem entrevista após o intervalo. Sentando, meu povo! Tá aí, a imagem do trabalhador brasileiro. É um homem feliz, é ou não é? É um homem que trabalha, tá esperando dias melhores, tá ou não tá? E acima de tudo, o povo brasileiro é otimista.
Voltamos com Frequência em Cena. O episódio de hoje é sobre antimúsica e a luta no underground. No bloco anterior, falamos sobre 2 grandes gêneros da música extrema que dialogam entre si. Em seguida, demos uma breve resumida sobre a cena local e a sua atuação. Para falar melhor sobre, chamamos o Gil. Gil é morador de Maranguapium e guitarrista da banda Arquivo Morto. Ele atua politicamente por meio do coletivo Maranguapium, que compõe a rede periférica antifascista. Seja bem-vindo. O que seria o hardcore power tosco do Arquivo Morto? Antes de tudo, gostaria aqui, em nome das coletividades, que faço parte, o Arquivo Morto, o Coletivo M1, enfim, outras coletividades, agradecer pelo espaço, pelo convite e parabenizar pela ocupação, desse espaço, que a gente admira muito, essas movimentações de ocupação, para trazer conteúdo de debate, conteúdo relevante. O Power Tosco é para a gente, ao mesmo tempo, uma dimensão estética, na perspectiva da sonoridade, e da intervenção artística. Então, em termos de sonoridade, é essa fusão entre o Gradcore, o Power Violence e o Crustcore, Então, são essas linhas mais clássicas ali, mais, como é que eu posso dizer, mais cruas, que trazem essa dimensão da coisa tosca, E aí, normalmente, a coisa tosca é vista como uma coisa negativa, uma coisa, às vezes, até sem sentido, E aí, essa dimensão da gente chamar de power tosco, é exatamente para dizer que dessa coisa mais crua, mais simples, mais básica, surge, uma leitura que é uma leitura complexa, Então, a simplicidade que vai se encontrar, por exemplo, na forma sonora ali, é exatamente o que dá sentido à dimensão de antimúsica numa perspectiva artística, e ao mesmo tempo numa perspectiva também ideológica, que aponta para essa questão mais profunda, O maior álbum da banda, com 28 faixas, o Maranguapi's Power Violence, foi lançado durante um governo de direita. Qual era a principal mensagem desse EP? O Maranguapi's Power Violence é um disco muito especial pra gente, porque ele é um disco que, de certo modo, é uma compilação histórica, da banda. Alguns sons ali foram pensados, e a gente chegou, inclusive, a tocar muito no início da banda, com versões muito diferentes que não foram gravadas, algumas delas. Outras foram gravadas na demo Falsa Democracia, e são releituras, de amadurecimento, tanto estético quanto mesmo de formação política da banda. Então a gente mexeu no som, mexeu nas letras, isso é uma coisa que a gente tem muita tranquilidade na banda, dialogando com as questões atuais. Então se tem uma palavra que a gente vê que não cabe, a gente amadureceu o sentido, que a gente vê que outra palavra vai dar mais sentido, a gente mexe. Do mesmo jeito que a gente mexeu na estrutura também. É um disco que vem à tona, num período aí de crescimento da extrema-direita, no mundo e no Brasil, uma perspectiva que inclusive atingiu grande parte da juventude, que começou a se enxergar e construir uma identidade de direita, Óbvio, a gente tem uma leitura disso, a gente entende os porquês dessa dimensão. E o disco, inclusive na última faixa do CD, tem uma mensagem que é exatamente essa, que é o que liga essa história do Maranguape, ou seja, da base, da comunidade, do bairro, que precisa se organizar, que precisa atuar em rede, para construir, de fato, uma resistência antifascista, na periferia, a partir da periferia. Então é um disco que vem com esse recado, de que Arquivo Morto é uma coletividade de resistência periférica e que se propõe a dialogar com outras frentes de resistência, construindo, de fato, uma capacidade organizativa para dar conta desse momento histórico, onde a extrema-direita busca avançar e que a gente, obviamente, vai se organizar e vai confrontar e vai vencer esse período também. Qual a relação direta entre os projetos locais, antimúsica e a luta popular nas periferias daqui do litoral? Essa questão, entre as movimentações de antimúsica e os movimentos sociais
de um modo mais geral na periferia, é de fato um desafio, né? Apesar, né, de na sua dimensão teórica, né, vamos dizer assim, a antimúsica ter esse compromisso, né, de ir além da música, né, porque fazendo uma rápida leitura do que é antimúsica pra gente, é ir além da música, né, então não é porque a gente é antimúsica que a gente não ensaia, muito pelo contrário, a gente ensaia muito, que é um ambiente onde a gente troca muita ideia e constrói sinergia artística, né, não é que a gente vai não usa instrumento, não afina os instrumentos, enfim, não é isso, não é uma coisa tão vazia assim. Na verdade é uma coisa muito cheia de sentido, né? Então, a antimúsica é ir além da música, numa proposta da música ser de fato uma ferramenta de luta e não uma instrumentalização que se coloca à disposição do que o mercado, né, vai ofertar como possibilidade de sucesso. Então, essa é a leitura que pode, né, e deve e nos aproxima, em determinados casos, dos movimentos sociais. Então, como é um instrumento de luta, óbvio que na periferia esses movimentos vão estar atentos, né, às contradições, aos problemas, né, às leituras sociais necessárias para reverberar isso através da arte, né? E a aproximação com os movimentos é o que vai dar mais força de atuação e de ação direta, né? Ou seja, a gente faz a leitura, a gente traz essa leitura para a dimensão de arte que a gente desenvolve, então a gente constrói atividades que já podem ser consideradas como ação direta, onde vai ter uma roda de diálogo, ou seja, o processo de formação de base, onde as bandas vão estar colocando questões, onde a gente vai abrir um microfone na comunidade, né, onde poetas e outros artistas se aproximam e também tem um espaço de expressão que só acontece quando a gente promove nesse nível, né, de liberdade de intervenção. Então, é a partir disso que a gente busca construir sinergia com os movimentos e que é um processo continuado, né? Então, a ideia de construir uma dimensão de rede é exatamente nesse sentido, porque cada um dos seus territórios, né, dos coletivos, das bandas, das coletividades que compõem a rede, tem uma história própria, tem problemas próprios, apesar de alguns serem comuns, e também tem histórias de organização diferentes. Atualmente, quais bandeiras são prioridades para os membros da banda e as frentes sociais onde atuam? Arquivo Morto, antes de tudo, é uma banda antifascista, né? E a gente tem buscado, né, construir um trabalho de conscientização com relação ao que seria uma atuação antifascista, né? A partir do contexto de como se organiza, né, a frente fascista aqui no Brasil agora, nessa década, né? No século XXI e nessa década, né? Então, trazer uma dimensão de que a luta antifascista é uma luta composta, né, por linhas radicais, e aí eu falo radical no sentido de ir na raiz dos problemas, então entendendo, né, que a gente está atuando aí numa luta de frente anticapitalista, o vermelho, né, e o preto que estão ali naquela bandeira antifascista representam, né, frentes comunistas, né, e frentes anarquistas, né, atuando em unidade, né, e obviamente que numa relação estratégica que dialoga com progressistas, enfim, com frentes que se opõem, né, ao avanço conservador e fascista no Brasil. Muita coisa a ser feita ainda nessa formação básica, né? Para que as pessoas, quando olhem para a bandeira da rede periférica antifascista, por exemplo, né, para a bandeira do Nordeste antifascista, né, para a bandeira da cena hardcore Pernambuco, todas elas que têm essa simbologia, enxerguem de fato a profundidade disso, né, do anticapitalismo e de ação que de fato pensam para além do capitalismo, né, que pensam propostas de luta e de superação, né, e de destruição do sistema capitalista. E esse foi mais um Frequência em Cena. Hoje falamos sobre a cena da música extrema e a sua relação com a luta popular. Também entrevistamos Gil, guitarrista da banda Arquivo Morto, que está há anos na ativa. O Frequência em Cena é um programa realizado por Luiz Cavalcante, estudante de Rádio, TV e Internet, e Augusto Galdino, também estudante de Rádio, TV e Internet.
E como de costume, vamos de música. Agora você ouve as músicas Golpe Conservador e Ódio Banalizado, do álbum Maranguape's Power Violence, da Arquivo Morto. E em seguida você vai ouvir Sofrer e Mãos Atadas, do álbum Sofrer, da banda Troço.